Olá, pessoal, tudo bem? Estamos hoje fazendo uma live muito bacana que nós já tínhamos tentado fazer essa live anteriormente e não tínhamos conseguido por causa de sinal. Então hoje com certeza a gente vai conseguir. Fé em Deus aí. Tô deixando aqui o pessoal entrar, a Vida Fértil já entrou. E hoje, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Estamos aí finalmente chegando no término da série Por Dentro da Sua Clínica, ou por dentro do seu banco de óvulos, ou por dentro do seu banco de sêmen, né? E é com maior alegria que eu estarei hoje conversando com Letícia Arruda. Vou até aceitar a Letícia aqui, que ela já está online. Vamos ver aqui. Oi, Lê, tudo bom? Tudo bem, Hoje vai ser o dia, né? é hoje. Ótimo, ótimo. Aquele dia não era para ser e hoje é um dia mais calmo. Estamos aí com uma belíssima tarde aqui em Porto Alegre de sol. E que bom que estamos aqui, né, para a gente realizar uma live. Estava conversando aqui com o pessoal, vai ficar gravado no IGVT. Depois a gente multiplica para os grupos. Mas o importante é a gente ter essa live por dentro da sua clínica, tá? Ou por dentro do seu banco. As lives todas já estão sendo colocadas, além do Instagram, pessoal, no YouTube, todas elas, e mais no site. Depois do vídeo da clínica ou do banco, o videozinho institucional, vocês vão ter a nossa live. Então, vão ter três tipos de canais veiculando nossas lives, tá? O YouTube, do Nós Tentantes Projeto de Vida, o Instagram do Nós Tentantes e mais o site do Nós Tentantes Projeto de Vida.com.br. Pronto, falei. Eu queria agradecer você, Letícia, por estar aqui conosco, né? Porque a gente hoje vai desbravar a vida fértil. Hoje a gente está aqui com a Letícia Arruda, embriologista e idealizadora do primeiro banco de sêmen aqui do Rio Grande do Sul. Tá? Então a gente tem muitas coisas para conversar, mas muitas mesmo. E estou aqui muito feliz. Obrigada por ter conseguido aí dar um jeitinho na tua agenda corrida, né, Lê? Imagina, eu que te agradeço, Karina, né? Eu vinha, antes de vir para cá, eu vinha pensando, né? Parece que a informação tá mais fácil, mas quando a gente atende os pacientes diretamente, a gente vê ainda a importância, né, de ter pessoas que nem tu, o Pedro, né, que se dedicam a esclarecer, né, e ajudar as pacientes que é um mundo completamente novo, né, quando elas são diagnosticadas com um problema de idade, ou nesse caso, né, quando precisam de um banco de sêmen, muitas vezes não é um problema diretamente, mas a gente vai ter, né, os casais homoafetivos, né, e por onde eu começo, né, todo mundo fica meio perdido nesse início. Então, né, queria primeiro te agradecer também por dedicar, né, tanto tempo de vocês a esse projeto maravilhoso que é fundamental para ajudar as pacientes, com certeza. Com certeza. Nós somos ex-tentantes, então a gente sabe a importância de a gente se calçar de informação relevante, de fato, porque a jornada já é difícil, o diagnóstico, os lutos todos, né? A gente precisa elaborar tudo isso. E, por exemplo, vamos falar aqui diretamente do banco de sêmen. Como é difícil, por exemplo, esse perfil de paciente, que são três perfis que precisam de um sêmen, ou casais héteros, né? Mulher e homem, que o fator é masculino, como é difícil essa decisão desse homem, né, conseguir elaborar esse luto e ir atrás de um sêmen que não é o dele. Então, isso é uma coisa realmente que a gente precisa trazer essas informações, porque a gente precisa trazer a solução, e que isso não seja um problema, e seja uma solução. Né? As mamães solos, por exemplo, a gente se toma uma decisão, que é difícil tomar uma decisão de ser uma mamãe solo, então a gente vai atrás de um sêmen. Como deve ser difícil procurar um sêmen idealizado, né? Ideal. E já é difícil essa decisão de tomar as rédeas e dizer, não, eu vou ser mamãe solo. Olha o que implica tudo isso, né? É uma decisão difícil. E também tem os casais homoafetivos, né? De meninas que têm óvulos, mas que não têm sêmen. Então, assim, são três tipos de perfis que a gente precisa de um sêmen. E tá aí a solução para nossos problemas, né? A gente precisa trazer essa colaboração, essa informação para colaborar para essa jornada ser mais leve
e mais curta, digamos assim. Porque na minha época eu não sabia muita coisa, agora a gente traz essa informação para que vocês consigam desbravá-la. E agora a gente quer saber um pouco do DNA, tá? Da vida fértil. O DNA, um pouquinho brevemente a história de como surgiu, né? É uma empresa nova, mas que está aí crescendo e com uma. E mais do que isso, eu estava lendo aqui que toda atendente que faz com vocês indica, né? 100% de indicação. E indicação é tudo no nosso cenário da reprodução assistida. Então, conta pra gente um pouquinho sobre o DNA da empresa. Então, a gente começou em 2016, né? Aqui em Porto Alegre. E eu sou embriologista há 10 anos, desde que eu comecei. E eu comecei, né, dentro do laboratório, a perceber que a gente não tinha um banco de sêmen que unisse, né, duas coisas que eu considero fundamentais, né? Que seriam exames, né, e informações bem detalhadas dos perfis desses doadores, né? Que nem a gente vai ter os bancos internacionais, né, oferecendo. E também sem perder, né, e poder estar realmente mais próximas durante essa escolha. Então, foi com essa ideia, né, de unir essas duas coisas que o Vida Fértil nasceu. Então, com isso, né, a gente montou um rigoroso, né, uma rigorosa triagem dos nossos doadores. Então, assim, a gente seleciona realmente doadores com amostras de excelente qualidade para conseguir depois, né, uma alta taxa de gestação, que com certeza é fundamental, e aliado a uma equipe que vai atuar em diversas etapas dessa triagem, né, para garantir uma excelente qualidade em cada. E posterior a isso, depois do doador ele estar liberado, a gente contar com uma equipe, né, alta, que composta, sabendo de todas as etapas do processo. Então, né, nós temos biomédicos que atendem as pacientes, não são, né, só pessoas não qualificadas, são pessoas que entendem o processo e que conseguem auxiliar, né, a paciente para escolher realmente cada amostra ideal para o seu procedimento, porque a gente vai ter amostras diferentes para cada paciente. Então é importante, né, que tenha esse conhecimento bem amplo de todo o processo. Essa triagem que você falou, rigorosa, para mim é uma coisa assim fundamental, né? Não consigo nem imaginar ao contrário. Então, assim, essa credibilidade é muito importante, essa transparência de a gente chegar aí e saber o passo a passo, como é que funciona direitinho, porque parece que vocês de 10 doadores, só 2 são selecionados, né? Exato. Segundo o nosso último. E isso, quando a gente faz, né, essa avaliação, é depois que ele inicia, né? Então, a gente nem está contando aqueles candidatos que só querem informações de saber. Depois que ele inicia realmente o processo de triagem, cada 10, somente 2 a gente vai ter a finalização. Então, por isso, né, é muito demorado, realmente, até o doador ele ser liberado, né? Então, muitas pessoas, às vezes, né? Mas por que demora tanto para incluir novos doadores na listagem? Justamente porque é um processo muito rigoroso e muitos doadores não são, a maioria deles não são selecionados durante o, né? Isso é muito bom saber, muito bom. E aí, consequentemente, a gente vai ter aí amostras de qualidade, porque os critérios são rigorosos, né? Exato. E também, Karina, nosso cuidado foi com os doadores, né? Porque, às vezes, eu acho que com a questão da cultura, que a gente é acostumado de ver em filmes, né, dos bancos americanos, a gente acha que a parte de sêmen ela é uma mercadoria, né? E ela não é, né? Por trás ali tem um doador, né? Que é uma pessoa que está disposta em ajudar novas famílias e ele se dedica principalmente o seu tempo de vida, né? Para participar justamente desse processo que é tão complicado. Então, esse doador tem um X de amostra, né? E com os controles populacionais, ele não vai ficar por muito tempo também disponível. Conforme vão utilizando, os doadores vão saindo da listagem. Então, também, às vezes, é importante, né, de lembrar que, por exemplo, a gente mesmo sendo uma empresa recente, a gente já teve doadores que já finalizaram. A gente já não tem mais amostra. Porque é um cuidado também que tem em relação ao doador. Um número de filhos, de crianças geradas, né, com o seu material,
maior do que o permitido. Então, o nosso controle tem em relação... Ele é muito... Existe uma que chamam de limite de crianças nascidas, né, Lê? Uhum. Que é essa rastreabilidade, vocês têm total controle, né? Total controle. O Conselho de Medicina, ele preconiza no máximo, né, que tenha uma criança nascida de cada sexo numa área de 1 milhão de habitantes. Então, assim, cada vez que a gente libera uma amostra de dor, né, a gente tem um sistema de mapas, a gente coloca um pontinho lá, né, já marcando, a gente espera a paciente dizer se engravidou ou não. Aquela amostra para aquela região já está, aquela região já tem o máximo, né, dentro daquela área. Então, assim, a gente e vai acompanhando conforme as gestações de cada paciente. Mas... Lembrando, pessoal, já que a gente está falando desse doador, que é super, super rigoroso essa triagem, e essa amostra, consequentemente, é de qualidade, porque tem todo esse cuidado lá na Vida Fértil. Só lembrando, assim, ó, que muitas tentantes se preocupam, e agora eu vou falar uma coisa bem importante. Esse doador, pessoal, não tem nenhum tipo de responsabilidade sobre essa criança nascida. Nenhum tipo de direito, nem acessibilidade. Entende? Ele é um doador voluntário, ele não recebeu nada, porque aqui no Brasil isso é anônimo e sem fins lucrativos, tá? Então é importante, assim, porque às vezes as tentantes olham para mim e dizem assim, ah, não, mas ele vai ser o pai. Ele não vai ser o pai. Ele é um doador anônimo. Pelo menos aqui no Brasil, essa é a lei, né? Se vocês forem para fora ou fazerem, enfim, tem doadores que no futuro, quando a criança acho que completa 18 anos, pode ter esse acesso, né? Aí a gente faz outra live sobre isso. Mas aqui no Brasil, isso não é permitido, né? E muitas pessoas perguntam sobre... tem aqui, vai ter atendimento da Letícia, que amor. Eu adoro os comentários. Podem fazer aqui bastante. E perguntas também, tá? Vocês não vão ficar sem resposta. Foto de criança, foto, ou alguma coisa assim que vocês permitem. Fala um pouco sobre isso. Então, aqui no Brasil, a questão das fotos é bem difícil a gente poder utilizar, porque já se configura uma quebra, né? E que nem tu comentou, essa questão né, da em relação também o sigilo é obrigatório. Então, a gente não fornece fotos de criança e nem, né, alguma coisa que possa caracterizar, né, o doador, como, por exemplo, o áudio, né, que às vezes em outros países é permitido. O que a gente, né, tem, né, para suprir essa demanda? A gente montou um perfil super detalhado. Então, assim, as pacientes que já amostra, se já tiver alguma aí, sabe, né? É um perfil bem extenso, super completo, com muitas características de formato de rosto, características físicas dos pais também, do doador. E a gente também tem algumas fotos de pessoas conhecidas, famosas, que são semelhantes, né, a esse doador, também auxiliar a paciente nessa decisão. A gente também conhece todos eles, né? Então, muitas pacientes às vezes acabam, mas eu gostaria muito de tal informação. E a gente consegue, né, fornecer, porque a gente tem um contato com a maioria dos doadores ainda. Ah, entendi. Precisar entrar. E também a gente consegue, conhece eles, a gente consegue também, quando muitas pacientes, por exemplo, nos enviam fotos do marido, né? Então a gente também indica quais são mais semelhantes com aquelas características. Então, Lê, me diz uma coisa, esses doadores são a maioria de onde que vem? A maioria fica aqui no Rio Grande do Sul mesmo, né? A gente tem doadores de outras cidades que acabam vindo periodicamente para fazer as doações, mas em função dessa questão que são várias vindas do doador aqui para repetir exames, né? Fazer todo o acompanhamento médico, normalmente eles estão aqui no Rio Grande do Sul mesmo. Tá bom. É que isso é uma pergunta que fazem muito também. Eu tava... oi? Uma pergunta que muitas pacientes fazem também é o que motiva esse doador, né? Uhum. Curiosidade, assim, eu posso dizer, né? A maior motivação deles realmente é poder ajudar,
né, a construção de outras famílias. É um ato, né, de extrema solidariedade e ele é importante a gente dar visibilidade ao doador, né? Tá, nós vamos falar, sim, um pouquinho sobre acolhimento. A gente vai falar um pouquinho sobre esse atendimento personalizado. Eu vou falando isso, Lê, e você vai dando uma conversada de acordo com o que tu achares mais importante falares, tá? Por exemplo, a criopreservação, esse envio das amostras é importante a gente falar, porque é uma preocupação de muitas famílias também. Captação de doadores, acho que a gente já falou um pouco sobre isso. Mas eu quero falar esse passo a passo um pouquinho. Entra mais no detalhe para quem não conhece ainda esse universo. Tá. Então, acho que a questão de onde começar, né? Por onde a pessoa começa, quando ela sabe, né? Ela sabe que vai precisar de uma amostra de doação. Então, depende, essa aqui é a clínica, né? Ou a própria paciente, né? O nosso serviço, e entra em contato conosco. Então, no início, a gente vai toda, né, ter uma conversa em relação que essa paciente vai realizar, né? Porque, como eu comentei, a gente vai ter amostras para fertilização in vitro e amostras específicas para in vitro, né? Amostras de qualidade diferente? Não, né? É porque realmente a gente vai ter uma maior quantidade de espermatozoides para aquela amostra, para inseminação intrauterina, né? Então, não é que a amostra para fertilização é uma amostra de pior qualidade. É uma amostra que tem um preparo diferente, né? E do que comparar, tá? Então, assim, muitos médicos às vezes indicam assim, a paciente vai fazer fertilização, mas o médico tem poucos espermatozoides, ele indica amostras de inseminação, né? E assim, o que a gente tem visto, né? Que a gente já trabalha é que eles vão perdendo esse medo, porque vê que realmente as nossas amostras a gente consegue no descongelamento. Né? Porque todo o congelamento que a gente descongela uma amostrinha de teste para poder saber como é que essa amostra ficou. Então, isso a gente consegue daí fazer para prever, né, a qualidade dessa amostra. Então, se a amostra não se enquadra no critério mínimo, a gente não libera. Entendi. Então, assim, o cuidado, ele funciona muito bem, assim. A gente, claro, né, é importante lembrar, biológicas, pode acontecer um descongelamento que foi como esperado? Pode, né? São imprevistos que podem acontecer. Mas, assim, né, em todos esses anos, é muito raro, realmente, de uma amostra não estar dentro do padrão que a gente espera. Perfeito. Então, digamos que o primeiro passo é ter uma clínica, né? Também por causa desse envio. Agora vamos falar desse envio. Como é que chega nessa clínica? Quanto tempo demora? Esses Isso, a gente detalhes. continuar. Então, depois que a paciente sabe, né, qual é o procedimento que ela vai realizar, aí a gente, então, começa com a escolha, né, geral. Então, normalmente a gente pede para as pacientes quais características que são mais essenciais nesse doador que ela está buscando, porque senão ela vai ficar meio perdida, né? São muitas informações. Então, tendo as características essenciais, a gente está fazendo uma pré-seleção de quais perfis que essa paciente quer olhar com mais calma. E aí, antes de a gente enviar esse perfil estendido, que a gente chama com várias informações, a gente já faz, Karina, para ver se a amostra está disponível para o endereço da paciente. Então, assim, nesse momento a gente já checa, né? A gente não vai mandar o perfil e a amostra não está disponível. Então, a gente faz essa conferência com o endereço dela, estando liberado, a gente já manda esse perfil. E aí, ela pode, né, decidir e realmente qual vai ser o doador que ela vai escolher. Entendi. Então, a gente pega alguns dados dela para fazer, né, assinatura de termos e alguns contratos. E aí, combina com a clínica, né, a questão do que é uma questão muito importante. Tá muito também receio das pacientes, né? Ah, eu vou fazer o procedimento no Rio, né? Vocês estão em Porto Alegre, vai chegar na minha clínica, né? Ou muitas perguntam, vai chegar para minha casa, né? Então, não, Tem muitas dúvidas em relação a isso. exato. A gente sempre envia as amostras para a clínica que vai realizar o procedimento, tá? Então, assim, a gente tem um cadastro prévio, clínica,
né? Porque a gente faz uma checagem se essa clínica tem um alvará sanitário em dia. A gente tem também questões, né, de documentos que se são previamente assinados entre o banco de sêmen. Tudo isso para garantir, né, Karina, um padrão. Então, né, validada pela gente com o nosso cadastro. Então, um envio. Como é feito esse envio? Aqui no Vida Fértil, a gente só utiliza o envio em nitrogênio líquido, né? Então, assim, nas mesmas condições que está armazenada aqui no Vida Fértil, ela vai permanecer durante todo o transporte, tá? Então, ele é um envio que ele acaba sendo um pouco mais caro, se a gente comparar o envio de gelo seco, por exemplo, mas é um envio que a gente pode amostra, que é o que a gente falou antes. Então, assim, para eu garantir que a amostra vai estar na mesma quantidade que ela saiu, eu preciso garantir que ela esteja na mesma temperatura, né? Durante. Então, a temperatura do nitrogênio, né, ela é super baixa. E aí, cada container forte, ele tem um logger, que a gente chama, nada mais que um termômetro, que tem uma memória. Uhum. É gravando ali a temperatura durante o transporte. E aí a gente pode, né, quando a amostra chega, fazer o das temperaturas e saber, né, se tem uma variação que pode colocar essa amostra daqui um pouco em risco, né, e impossibilitar o uso dela posterior. Maravilha, maravilha. Esse é o controle de qualidade que a gente estava falando no começo da live, de extrema importância, né? Extrema importância, porque é um custo, né, que a gente tem e a gente coloca todas as nossas expectativas e então, assim, todo detalhe pensado, né, vindo da clínica ou dos bancos de óvulos ou de sêmen, para nós faz toda a diferença, né? Porque já é um investimento alto que a gente faz, né, Letícia? Então, a gente... E fora os fatores emocionais, tem esses financeiros. Então, quanto mais a gente se cercar de pessoas, enfim, de uma equipe multidisciplinar competente e que a gente se sinta realmente à vontade, sabe? Com transparência, que eu sempre falo, a relação, assim, entre médico e paciente, ou entre vocês, embriologistas, e hoje nós, tentantes, é muito importante, sabe? Porque isso nos faz com que a gente fique um pouco mais calmos, né? Os pacientes todos em geral. Essa transparência, falar conosco, nos dar esse acolhimento, segurar nossa mão nesse momento que a gente já está passando por muitas questões, né? Então, acho que tudo que for assim, bem faladinho, né? Bem conversado, e aí vai ter um resultado melhor, porque a gente vai estar menos ansiosos também, né? Isso aí ajuda muito, faz toda a diferença, né? Porque, ai meu Deus, eu me lembro que era uma loucura o que passa na cabeça de uma família tentante. É uma loucura. Então, a gente sabe, a gente estava falando sobre o passo a passo desse. E o atendimento personalizado é uma característica que vocês também têm bastante. É bastante forte, né? Na vida fértil, né? Exatamente. A gente consegue, assim, dar atenção a cada paciente, tanto que a gente sempre faz nisso, né? Uma busca pelo site, né? O nosso DNA realmente é contato próximo com as pacientes. Então, assim, como eu te falei, né? Muitos pacientes enviam para a gente ajudar. A gente faz chamada de vídeo com elas, né? Para justamente elas nos conhecerem também, escolhidas. Então, né, ajudar e fácil, que nem eu falei, porque não é escolha. E ainda mais agora, adicional, né? De ter mais informações. Às vezes a gente acha que facilita, dando ali informações genéticas, a paciente vai ter que tomar uma decisão, né, de como proceder. Então, são questões realmente delicadas que a gente precisa tornar mais fáceis, né, porque são coisas também, né, além de ter um perfil que ele é mais genérico, né, de hábitos, questões físicas, a gente tem um perfil técnico, né, de exames envolvidos, de tudo, que a paciente precisa entender.
né? Então é importante também que a equipe toda saiba como lidar com situações, né? Então também, né, é importante, Karina, a gente falar, né, da nossa equipe em si, que a gente Eu ia perguntar para você dessa equipe multidisciplinar, que ela é bem grande, né? exatamente. Desde que começou, assim, a gente foi ver a necessidade de agregar profissionais, né, ao Vida Fértil, realmente pudesse nos dar essa segurança aos pacientes. Então, assim, todos os nossos doadores, durante a triagem, passam em consulta, né, presencial com a nossa médica. Então, ela faz toda essa entrevista médica e físico, né, todo esse doador. E também confere, né, periodicamente exames que ele faz para ver se está tudo de acordo, né? A gente tem também um médico infectologista, que ele que nos dá o respaldo, né, das metodologias dos exames que vai utilizar, né? A gente tem que fazer um exame para clamídia. Bom, mas, né, qual é o melhor exame, né? O que realmente a gente pode confiar? Então, esse nosso protocolo de triagem das doenças infecto-contagiosas, ele foi validado, né, pelo nosso infectologista, que é o Dr. André. E, né, quando a gente iniciou já, né, agora se fala muito em testes genéticos, mas a gente iniciou realmente já a fazer os testes em 2017, olhando essa informação, que a gente já começou a importância de fazer, né, alguns screenings para as doenças frequentes, né, por exemplo, fibrose cística muscular. E aí, desde lá, a gente tem uma médica geneticista, né, que hoje, até pela demanda, né, é a doutora Bibiane e a doutora... Então, todos os doadores, né, eles são avaliados pela médica geneticista. Então, qual é um grande diferencial nosso, Karina? Principalmente para os médicos. Isso eu posso dizer assim, porque essa médica, ela avalia os exames genéticos do doador e ela gera um laudo. Então, esse laudo a gente envia para os médicos também, que vão auxiliar essa paciente nessa questão desse doador. Então, ali ela faz todo qual seria o risco daquela mutação, né, que o doador tem, qual é a incidência na população. Todas essas questões estão nesse laudo ali. E ela também se coloca à disposição, se alguma quiser, né, tirar alguma dúvida, também ela é super aberta. E em relação às pacientes, ela também presta atendimento online. Então, se a gente quiser passar também pelo acompanhamento genético, né, que hoje em dia é fundamental, né, a gente tem que bater, né, nessa tecla, assim, que o aconselhamento é um termo muito bom, né, porque o ideal, a gente não tem o papel de aconselhar, né, ela esclarece para a paciente ter as informações corretas e aí tomar a decisão, né, de que proceder, se vai realizar um exame específico, se vai... E uma coisa que tu falasse agora, muito importante, até eu tenho uma live com a Cristina Carvalho, né, que é geneticista do Genomics, sobre aconselhamento genético, eu devo ter podcast também com ela. E eu sou muito a favor do aconselhamento, pessoal, porque tem uma coisa que para mim é fundamental, por exemplo, quando a gente faz um aconselhamento genético, a gente leva para essa geneticista, essa profissional especializada, né, o nosso caso específico, né? Então, assim, eu tenho várias tentantes que uma delas, até eu acho que uns 2 meses atrás, me trouxe um assunto muito, assim, pontual na jornada dela, né? Que ela estava vivendo um drama e era realmente grave a coisa. E ela perguntou para mim o que eu achava. Eu falei, eu não sei, eu não sou geneticista, mas eu vou te mandar agora, imediatamente, para uma pessoa que pode te ajudar. Foi fato, ela fez um aconselhamento genético, ela estudou o caso dela de forma totalmente individualizada, né? Então, assim, ela clareou, parece que fez assim, ó, sabe? Clareou as coisas dentro do coração, dentro da mente, dentro da casa com o marido. E ela conseguiu entender que aquele problema dela, que era bem, assim, digamos, não grave, mas ela estava incomodando ela. Ela precisava saber sobre esse problema melhor para tomar as melhores decisões, as decisões mais assertivas para a gente minimizar os riscos, né? E ela fez isso, ela tomou as decisões depois do aconselhamento que ela fez
E parece que deu uma clareada e eu me senti super feliz que eu pude ajudar encaminhando ela para essa pessoa, né, no caso, porque essas coisas, quando me perguntam, eu falo muito assim de tudo, mas eu não posso falar sobre um problema que eu não estudei para isso, né? É uma coisa séria, assim. Então a gente lá, a família Nossa Entantes, a gente sempre, assim, escuta, nunca deixa de escutar e a gente indica, né? Para isso o site está no ar, pessoal. Se vocês não entraram ainda, coloquem ali, ó, www.nostentantesprojetodevida.com.br. Não tem o que vocês não vão achar ali dentro, num só lugar, porque foi idealizado por mim e pelo Pedro. Nós sabemos o que vocês pensam, porque a gente já passou por tudo isso. E a gente sabe o quanto difícil é trazer informação, né, para a nossa jornada. Então, entre em todas as abas, sejam curiosos. Tem a parte de clínica, de bancos, enfim, a parte essa toda mais técnica. E também tem, assim, casos reais, tem podcast, tem os nossos eventos online, todos na íntegra, sobre alva doação, sobre barriga solidária, barriga de aluguel. Tem todos os eventos que vocês podem clicar no Aconteceu, na aba ali Novidades, tem Aconteceu. Sejam curiosos, porque vocês vão conseguir trazer uma identificação com quem já passou por essa jornada. E fora direito da saúde, fora a parte de tratamentos, a parte de jornadas, né? Que eu idealizei 8 jornadas. Tem a jornada do embrião, a jornada genética. Estou falando aqui para quem não conhece o site, ele é completíssimo. Tem direito, tem sobre direito da saúde, né? Que fala ali sobre o SUS, sobre medicamentos, como é que a gente adquire eles através do plano. É muita informação que vocês podem trazer para a jornada de vocês, né? Quem não conhece ainda, clica em cima. Clica e seja curiosos. Estamos aí, rapidamente falando, no início, no Ninho Solidário, a terceira edição. O Ninho Solidário é o braço social do nosso Tentantes Projeto de Vida, que cada ano contempla uma família com problemas financeiros, com a barreira financeira. Esse ano, a forma de gerar amor é barriga solidária, útero de substituição, para um casal homoafetivo masculino, né? Os 2 meninos que precisam de uma barriguinha solidária, de um óvulo doado, tá ali, bota, já aparece quando abre no site uma pop-up, já com o piu no ninho ali, do Ninho Solidário, uma bandeirinha de arco-íris. A inscrição é feita em 3 minutos, tá? Façam a inscrição, porque em setembro ela se encerra. São 3 meses de inscrições, tá bom? É a terceira edição do Ninho Solidário, a gente tá mega feliz. Legal. E é tudo para vocês. Tudo para vocês, sabe? A gente fez parceria esse ano com a Clínica Evangelista Torquato de Fortaleza, o Genomics, que está dando um teste genético maravilhoso, o CGT, né? Então, assim, vamos. Às vezes a gente pensa assim, por que eu sou infértil? Gente, a gente tem um problema e a gente está com todas as ferramentas de solução hoje em dia. A medicina evoluiu demais, né, Letícia? Demais, né? E falando nisso, eu quero te perguntar uma coisa. Eu estava lendo no Instagram de vocês, achei uma coisa muito interessante que eu queria que tu desse uma conversada conosco, tá? Testes de ancestralidade, o risco de doadores e receptores revelarem a sua identidade. Isso é uma coisa tão, assim, desconhecida que eu queria que tu falasse um pouco sobre isso. Então, Karina, isso, né, já vem sendo discutido internacionalmente. Aqui no Brasil a gente não fala muito, mas a Sociedade Europeia publicou, né, um artigo em relação a isso. E o que tem levantado, né? Quando empresas, né, enormes, né, que não são brasileiras, né, e elas operam no mundo todo. Então, eles fazem esses testes de ancestralidade, que nada mais a pessoa recebe um kit, né, e coleta às vezes da boca, e encaminha para o laboratório. Esse laboratório vai fazer análise e vai fazer, né, aquele teste, né? Tu é 40% de origem sul da Itália, 50% de tal lugar, né? Enfim, ele tem todo um relatório da tua, né, genética, e faz esse teste, ele pode autorizar ou não, se ele quer saber se tem outros parentes. Então, se ele autoriza, né, a própria empresa fica, né? Um irmão, um primo em tal lugar. E manda o e-mail da pessoa.
né? Então, esse tema, né, eu trouxe, não sei se tu viu aquele filho, o nosso pai, Pai Nosso, Não que é vê. um filme que está sendo bastante comentado, né, que, claro, várias questões antiéticas, né, não é como ocorre, mas é um médico que utilizou o próprio sêmen, né, em várias pacientes. Então, como que esses descendentes se encontraram? Através desses testes de ancestralidade. Então, Entendi. então, por que, que eu acho importante de trazer isso à tona, né? Porque os casais, às vezes, não contam, né? E é um direito não contar, né? Sobre se utiliza ou não sêmen, ou até a questão, né? De ovos, pode ser também, né? De doador. E depois, né? A pessoa vir a fazer um teste desse de ancestralidade e autorizar, né? Saber se tem ou não, né? Algum parente. Então, assim, tem risco. Isso não configura uma quebra de sigilo, né? Se fosse do banco de sêmen, porque não foi um dado vazado da clínica, Sim, né? sim, sim. É uma coisa já combinada, né? O próprio paciente que quis, né? Enfim, ele tem que saber, né, dessas consequências. Mas eu acho importante a gente discutir, né? Que é ele passar, né, as questões da reprodução assistida. Com certeza. Não, a gente tem que trazer tudo à tona. Nessas alturas, né? Quanto mais informação, mais a gente vai fazer nossas Porque escolhas. E é por isso que nós estamos aqui, o Ache Sua Clínica, o Ache Sua Clínica, não, o Por Dentro da Sua Clínica, que no caso é Por Dentro do Seu Banco de Sêmen, é para isso. É para a gente trazer informações para vocês, né? De dentro dos seus futuros, né? Escolhas. É trazer as possibilidades reais de escolha, na verdade. A gente deixou uma coisa para trás que eu acho que é importante perguntar. Quando a gente falou de envio das amostras, a gente não falou de quanto tempo elas demoram, caso elas tenham que sair daqui do Rio Grande do Sul. então, esse é importante, assim. O envio em si, ele é rápido. Então, a paciente pediu, efetuou a compra e deixou, né, tudo pronto. Eu, assim, até dias chega na clínica, tá? Não tem problema. O que que acontece? Que a maioria das pacientes esquece. Que cada paciente vai ter tempo de processar as informações, escolher o seu doador. Como eu falei, é importante ter calma, porque assim, são muitas informações, vão surgir dúvidas, né? Então, não deixar para a última hora para fazer essa escolha é fundamental, né? Então, vai ter todo o tempo individual, vai ter a questão financeira, né? Então, a gente se organizar financeiramente, às vezes, também é importante. E outra questão é dessa documentação. Vai ter uma documentação, né, que vai precisar, às vezes, o médico, né, também precisa dar consentimento. Então, o ideal é que a paciente, antes de iniciar o ciclo, já tenha a amostra escolhida e a gente já faz o envio para a clínica. Quando ela iniciar, né, a medicação, já está lá, está tudo certo. Né? Claro, eu acho. Tem que ser com antecedência, né? E com calma, que nem você falou. Aliás, talvez seja uma das escolhas mais importantes da nossa vida, né? Que é a nossa doadora, que é nosso doador, enfim. Então, eu sei porque eu sou mãe receptora, né? Então, é importante a gente fazer isso com calma. Outra coisa que eu acho que é importante também perguntar, eu falei aqui. Vocês têm site, Letícia? Sim, a gente tem o site, ele está até sendo, né, reformulado. Vai ter em breve, assim, não vou dizer data, porque realmente a gente tem um processo diferente em relação à busca através, né? Então a gente vai ter, assim, com certeza, vai ser o maior banco nacional que fez do doador ali, porque todos esses exames, toda a triagem do doador de... Então, como é conferindo e conferindo muitas vezes, né? A gente não vai dar uma data, mas os doadores através do site. E aí vai ter uma funcionalidade um pouquinho diferente, como essa preocupação nossa em relação aos doadores, a gente vai ter uma área. Então, a paciente entra em contato, faz o cadastro conosco, e aí
ter acesso a esses perfis. Então, a gente sempre, né, vai também ter o... Então, é fundamental, como são muitas informações, né, consiga fazer essa avaliação se realmente é uma paciente que está entrando em contato para ter acesso a esses perfis, né? Então em breve a gente vai... o nosso site ele já está no ar, tem informações ali também. Tem nossos contatos diretos de WhatsApp. No site é só também clicar que já vai falar com a gente diretamente. Então, assim, mas a busca pelo site ainda não está disponível. Tá. Não, mas em breve, se Deus quiser, em breve. Mas e vamos falar um pouco sobre características fenotípicas, né? Que é tão assim, é muito louco, né? Às vezes assim, eu quero que seja exatamente igual a mim, né? Cada pessoa é única, então é semelhante, né? É semelhante. O que no caso do banco de sêmen, fala alguns bastidores aí dessas características fenotípicas, porque eu sei um pouco mais sobre o banco de óvulos, assim, né? Que eu converso com muitas tentantes até sobre isso, porque às vezes elas me perguntam, eu tenho 1,78 m e eu não quero uma doadora de 1,60 m, né? Para mim a altura pega, ou o tipo sanguíneo, enfim. Aí vai muito do que é importante para cada pessoa. A gente não está aqui para falar o que é certo e o que é errado. Mas fala um pouco sobre esses bastidores do banco de sêmen, que eu até sei menos do que o banco de óvulos. Exato, também, né? Assim, muitas pacientes às vezes têm uma expectativa, né? Isso nota, assim, de que vão achar, né, um padrão que ela idealizou, né? Assim, principalmente aquelas pacientes que são mãe solo, né? Ou, enfim, que não tem, né, o marido para ser uma... e aí essas acabam, às vezes, né, tendo mais dificuldade nessa escolha, porque é bem isso. São pessoas ali com qualidades e defeitos, entre aspas, né? Por exemplo, eu uso óculos, né? Então, muitos doadores têm graus de miopia, têm graus de astigmatismo, e às vezes a paciente, né, não gostaria que tivesse uma característica dessa. Que nem tu disse, né? A gente não tá aqui para dizer se é certo ou errado. Cada pessoa e precisa entender melhor o que está envolvido, né? Sentimento. Mas a gente tá dando uma falhada o teu áudio, sabia? tá dando uma falhada. O teu, acho que é o teu. Tá dando uma falhadinha. Mas é pouca coisa, é pouca coisa. A gente consegue tranquilamente escutar, mas às vezes dá uma falhada mais acentuada, assim. Mas eu tô conseguindo escutar absolutamente tudo, só porém, de vez em quando, dá uma falhada um pouco mais forte, assim. Pro Wi-Fi, que eu achei que era melhor aqui. Acho que pode ser isso também. Essas coisas de internet é uma loucura. A gente está sempre aqui com o coração a mil, sempre com uma caixinha de surpresas. Graças a Deus hoje está dando tudo certo, amém, que continue assim. Mas é uma loucura porque a gente quando vê, a gente fica assim, né? À mercê da luz, do contato, não sei do quê, da rede. E agora hoje eu não tenho mais medo tanto, mas no começo da pandemia, quando a gente iniciou as lives, né? O mundo iniciou as lives, cada entrada com um especialista que eu iniciei fortemente as lives do Nós Tentantes na pandemia, na primeira onda, né? Aquela que ninguém saía de casa. Guria, tu não tá entendendo. Eu tinha um pânico. Meu filho tinha, sei lá, era bem pequeno. Eu me certificava assim 10 vezes de tudo, sabe? Pedro, tá tudo certo na rede? Pedro, mas e não sei o que no celular? Pedro, não sei o que. E ele, calma, Karina. Eu tinha uma adrenalina tão grande que eu chegava até entrar na live e ver que deu certo. Eu quase paria um filho, sinceramente. Mas é assim, é assim. Hoje menos, né, Letícia? Hoje menos. Mas naquela época eu pensei que eu não ia conseguir dominar isso tudo, sabe? Tudo é uma questão de costume na vida. E a infertilidade, a gente se acostuma com a ideia. A gente não foi criada para saber que a gente ia parar de tomar pílula e não ia conseguir engravidar tão rápido. A gente não foi criada com isso, mas a gente se acostuma com a ideia perante aquele quadro ali da infertilidade, o primeiro grande baque, o grande, maior luto, né? E aí depois a gente vai mudando no decorrer da caminhada. E mudando. E aí quando a gente chega lá no final da caminhada, coisas que nos assustavam lá atrás já se tornam bem pequenininhas e bem diferentes, né? Tomam uma proporção completamente diferente. É uma loucura. Essa montanha-russa de
de sentimentos que uma tentante, que uma família, enfim, a gente pode E ter. eu sempre digo para elas assim, né, como é que elas estão, né? Porque às vezes assim não dá certo, né? Daí elas já entram em contato com a gente, tipo, eu quero escolher outra amostra. Eu assim, né, mas tu tá bem, assim, né? Não quer dar um tempo também, porque às vezes, né, também entra naquele, né, assim, no automático. Eu acho que é importante também, né, dar uma refletida, pensar, né, de tudo que passou, né? Porque é muita coisa, né? Às vezes, assim, quem não está acostumado com isso, assim, vocês que vivenciaram, eu não posso falar, né? Não é o meu lugar de fala, mas, assim, tendo atendido já muitas pacientes, assim, é importante, né? Assim, é um momento de muitas frustrações, né? Então, são muito, que nem tu traz, comenta muito bem, são muitos lutos, né? Que precisam ser acolhidos e serem entendidos e debatidos no casal. Então, cada um tem um processo, né? Conversar com outras pessoas que já passaram é fundamental, mas entender que o seu processo não precisa ser igual ao do outro, né? Às vezes é muito. É porque a reprodução assistida, uma coisa que eu aprendi com o decorrer do tempo também, é que cada caso é um caso, é individual, né? Eu queria tomar Gonapeptil, que é uma medicação, porque duas amigas minhas tinham tomado, e eu queria porque queria. Cheguei lá pro meu médico e disse, não, eu quero tomar Clexane, eu quero tomar Gonapeptil, eu quero tudo, entendeu? E ele, não, mas não é o teu caso, meu amor. Depois eu fui usar, né, o anticoagulante durante a gestação, depois que o Henrico nasceu, por 2 meses eu também usei. Mas naquele momento, naquele momento da minha caminhada com meus óvulos próprios, ainda na tentativa com meus óvulos próprios, não era o momento, né? Então, assim, e o Gonapeptil depois eu usei, né? Mas no outro ciclo, não no que eu estava. Porque, imagina, eu queria mudar protocolo. Olha, eu não sabia nada. Então, assim, eu infernizei meu médico. Eu estava cheia de perguntas, não sabia nada. Parecia que era uma louca, assim, de paraquedas, anotando um monte de coisa, assim. Anotava as minhas coisinhas no papel para não esquecer. Olha, eu não fui fácil. Mas enfim, eu acho que hoje a informação, a gente está trazendo muita informação, né, Letícia? Democratizando a informação mesmo, de uma forma super saudável. Acho que uma das coisas mais legais da pandemia, se é que a gente pode dizer que tem alguma coisa legal, é essa coisa né, da democratização da informação, porque o mundo começou a falar sobre tudo, né, através da internet, que a gente morria de medo de fazer qualquer coisa na internet. E aí nasceu não, foi autorizada a telemedicina, né? E aí aconteceu várias coisas que eu acho que foram a favor, né? Encurtou caminhos, digamos assim. Né? Não, com certeza. Agora me lembrei, né, tu falando dos perfis, assim, uma coisa curiosa que eu tenho observado, né, das crianças já nascidas, né, e a questão da epigenética, né, que tá todo mundo falando, assim, ela é tão perfeita e maravilhosa que, Karina, para tu ter ideia, assim, a gente quase nunca sabe qual é o doador quando a gente olha depois da criança nascida. É impressionante, assim, a É, criança que elas ficam com, né, os pais e não com o doador. é Muito, incrível. é É incrível incrível. de chegar Hoje, e me dizer assim, Letícia, todo mundo dizia um xerox meu, porque tinha muito medo, né, de ser parecido com outra pessoa. Como é que pode? Eu falei, é isso aí, né? pessoal, quem não sabe o que é epigenética, eu vou falar rapidamente, mas eu estou programando agora, para dia 1º de agosto, não sei se de primeiro, mas 7, até o dia 7, um grupo exclusivo sobre doação de gametas, tá? Seja de óvulos e de sêmen, embriões, e epigenética. O grupo vai ser fechado e exclusivo, somente para membros. Vai ser o maior desafio da minha vida, mas eu estou botando ele em prática. Que legal. Epigenética é maravilhoso, é a expressão dos genes. Exato. Tá? A criança adquire características de acordo com o ambiente que ela está. Isto é, nosso forninho, nossa barriga, nosso útero, se alimentando com o nosso sangue, com o nosso líquido amniótico. Então, assim, é o máximo. Eu até não sabia na época que eu fui mamãe receptora, depois fui saber da epigenética, já fiz várias coisas com o pessoal do Genomics, que é nosso patrocinador. Vão ali no site que tem material bastante sobre epigenética, tá? É isso, Lives, podcast. né? Tem que expressar. Então, tem mecanismos que vão regular isso, né? Então, Exatamente, exatamente. pelo útero, Aguardem esse grupo, essa comunidade que vai ser Gerando Amor, o nome do nosso Tentantes, que ele vai ser, assim,
inovador e maravilhoso, tá? Estou me dedicando muito para isso. E todas as nossas clínicas e bancos filiados estarão vão ser um cronograma de 12 meses. Então, todos os nossos filiados vão ter uma participação ativa e uma interatividade incrível com as famílias, tá? Mas daqui a pouco eu falo mais sobre isso, porque eu nem devia estar falando, eu já sou bocuda e falei. Pronto, falei. Mas, gurias, deixa eu te falar, eu tinha uma outra coisa a falar, temos 10 minutos ainda, o papo tá tão bom que a gente nem sabe que passa o tempo, né? O tempo passa voando, mas eu tinha uma coisa para te perguntar, guria, que era... Me esqueci agora, eu falei do grupo. Botei aqui o site no ar, ó, gente. Quem quiser passar para o pessoal. Eu acho que então eu vou enfatizar assim que realmente a gente agora, né, viu ainda semana passada, estava discutindo aqui com a Thaísa essa questão ainda, que as pacientes ainda acham, Karina, que os bancos nacionais, né, eles têm menos informações. Então, assim, acho que eu queria deixar esse recado aqui, né? Não deixem de perguntar, né, para os bancos e se informarem, porque isso, né, pode ser que antigamente era assim, mas hoje em dia a gente tem muitas informações de cada doador. Então, assim, esse fator, ele não é mais, né, algumas clínicas ainda fazem o quê? Que às vezes a gente não... O próprio médico indica o doador. Então, talvez essa questão, né, de como a clínica trabalha, pode ser que não está passando para a paciente essa possibilidade dela escolher. Então, assim, não deixem de entrar em contato diretamente com os bancos, né? Para ver realmente todas as informações que o banco tem que disponibilizar, né? Ou entrem no nosso site também, porque ali está Vida Fértil. Vocês vão conhecer as fotos, o vídeo, a nossa live vai estar lá. Vai estar ali o telefone para contato. Vocês podem tudo ali no site, no Ache Seu Banco de Sêmen, vocês vão saber, tá bom? A gente estava falando de epigenética, eu vou falar 2 minutinhos só, antes de acabar a nossa live. O meu filho, ele tem o mesmo... hábitos alimentares que eu, tá? Ele gosta de tudo que eu gosto, eu acho que é porque se alimentou dentro de mim. Umas coisas muito engraçadas, assim, ele gosta, que nem eu. Ele tem muito da minha personalidade e vocês não vão acreditar, ele tem uma coisa que eu descobri essa semana, que aliás, eu nunca falei em live nenhuma, foi porque essa semana que começou. Ele tá com uma coisa de ele ficar todo o tempo fazendo assim, ó, no dedinho aqui, ó. Que eu tenho. Até na live, vocês vão ver se vocês... Eu tô sempre futricando uma pelezinha. E acredita que ele, essa semana, começou a futricar a pelezinha dele. Aí, hoje de manhã, ele me olhou e disse: ai, mamãe, olha, mamãe, ele tá futricando com o mesmo dedo, o mesmo dedão. Tipo, aí o Pedro disse assim, meu marido: Karina, não acredito que ele tá fazendo igual a tia. E eu digo: cara, podia ser no braço, uma coceirinha, na cara, aqui, no rosto. Querido! O dedinho, o mesmo. E aí eu disse: não, mas não futrica, meu amor, não futrica, vai fazer um furinho, vai ficar dodói. Não, mãe. E não. Aí fica assim, com o dedinho e a boquinha assim, sabe? Ai, coisa mais querida. Então é isso, né? A Evelyn é acupunturista, tá? Tá falando, sim, o paladar se forma dentro do útero ainda. É verdade. Incrível. Eu tô louca que a Evelyn seja afiliada da nossa plataforma. Vamos ver se a gente bota você aí na nossa plataforma, nos especialistas, as acupunturistas de todo o Brasil. Mas que bom, gurias, o papo tá maravilhoso, a live tá incrível, super esclarecedora, super leve, porque é um papo sério, só que de uma forma descontraída, né? Por isso que eu sempre digo, a gente não precisa transformar uma live cheia de detalhes e tudo em uma live pesada, né? Muitas vezes a gente pode trazer essas informações para vocês, para a vida de vocês, para a jornada de vocês, de uma forma mais tranquila, né? Amiga do céu, vou entrar sim. Opa, outra acupunturista maravilhosa para o nosso time, então. Que maravilha. Então tá, Lê, eu quero que tu deixe um recado aí para quem está nos escutando, quem vai nos escutar. Exato. Tá com chave de ouro nossa live da Vida Fértil, o primeiro banco de sêmen do Rio Grande do Sul. E eu vou falar que eu adoro a frase de vocês. Somos especialistas em preservar a vida. Exatamente, né? Isso que a gente faz todos os dias. A gente quer que todo mundo sobreviva a esse congelamento, né? Então, essa é a nossa maior especialidade.
Eu queria, né, só concluir, Karina, falando, né, a questão também que, além, né, de a gente poder oferecer perfil estendido, né, da nossa preocupação também com os testes genéticos, né, que tu sempre traz também em relação aos embriões, né, e a importância, né, quando a gente pensa na triagem dos doadores, que às vezes são informações também difíceis, né, que envolvem questões genéticas que a gente não está acostumado a lidar, né? Mas se a gente pensar numa seleção de doadores, é fundamental que a gente tenha essa triagem, porque a gente possa excluir aqueles doadores que têm doenças, né, que são frequentes na nossa população, que às vezes não tem tratamento. Então, assim, não é só fazer o teste, né? É também eliminar se a gente encontra alguma coisa que a nossa geneticista diz, não, isso aqui tem um risco aumentado e não é seguro, né? Então, assim, quando o doador ele é liberado, a nossa geneticista já avaliou e aquelas mutações que a gente sabe, né, que podem, todos nós temos, né? Então, a paciente depois, né, vai tomar a decisão se vai passar exame ou se vai passar pelo aconselhamento genético, mas já teve essa triagem prévia, tá, pessoal? Então, isso é muito importante. Tem esse cuidado e eu acho que não tem, né? Não tem mais volta. Essa questão genética, ela só vai nos ajudar daqui para frente e a medicina só tende a evoluir, né? Com essa questão. Graças a Deus. Amém. Que assim seja, né? E vamos finalizar com essa Exato. frase maravilhosa da Evelyn, que é como se fosse a minha frase também. A vida de tentante é um baita desafio e a gente tem que trazer leveza e informação para a nossa jornada. Um beijo enorme para vocês. Live vai ficar gravada daqui a 2 minutinhos aqui no nosso Instagram, Instagram, YouTube, nós tentamos esse projeto de vida. Assine nosso canal, que lá vão estar todas, tem um monte de vídeo legal. E no nosso site, que já botei aqui, que é o www.nossetentosprojetosdevida.com.br. Lá vocês acham tudo que vocês precisam. Beijo bem grande, obrigada, Lê, por todas essas informações. Muito obrigada por tudo. E qualquer dúvida, estamos sempre à disposição para ajudar vocês. Isso aí. Qualquer coisa, entre em contato com a Vida Fértil ou fale para mim, eu mando para a Letícia, vocês vão estar sempre amparadas, porque a gente nunca deixa vocês sem resposta, tá bom? Isso quem me conhece sabe. Beijo! Tchau, tchau! Até mais! Tchau, tchau!